E aí a gente muda para outra rede social, o Facebook, e aí não o Facebook especificamente, mas a Meta, ou seja, a empresa que controla o Facebook. O Mark Zuckerberg, que é o fundador, né, CEO da empresa, anunciou a demissão. São mais de 11 mil funcionários, é um percentual considerável do todo, fechamento de escritórios, mudanças em hierarquias, enxugamento de times, inclusive de equipes que focam no desenvolvimento de novos projetos, ou seja, está encurtando, inclusive, a capacidade de gerar novas possibilidades e novas perspectivas, porque a empresa passa, segundo ele, por um momento dos mais delicados. Ele diz assim, olha, é um momento difícil para todos, especialmente para aqueles que estão sendo afetados pelas decisões. Ele falou que assume total e restrita responsabilidade pelas decisões que foram tomadas e que levaram até esse momento. E fala sobre a empresa estar subestimada, profundamente subestimada, dizendo assim, olha, não é bem por aí. Vocês estão olhando por uma outra perspectiva. Eu confesso que, de longe, estou bem de longe, estou aqui em São Paulo, na minha moca amada, olhando tudo que acontece, eu não consigo entender que perspectivas são essas. Porque ele abraçou com muita força a ideia do metaverso, no que eu mantenho a minha posição lá atrás, no dia em que isso tudo foi lançado, inclusive, dizendo que era um baita de um golpe de marketing para tentar apagar o rastro de uma história que era uma história complicada, não uma história para se envergonhar, não, mas uma história carregada de episódios problemáticos e que, somados, criam um efeito negativo. Então, esse é o ponto. E aí, você muda o nome, cria um novo conceito, vende uma nova ideia, etc., associando isso a um momento também importante do mercado em que todo mundo apostava no metaverso. Mas o metaverso é uma grande abstração, né? O metaverso, ele é e não é ao mesmo tempo. Embora a gente tenha iniciativas importantíssimas acontecendo nesses ambientes digitais, movimentando muito dinheiro, a massa, as pessoas que dão corpo e que fazem com que essas iniciativas elas se tornem verdadeiramente populares, a massa ainda não entendeu. Se você sair aqui agora e perguntar para alguém no corredor o que é o metaverso, a pessoa vai ficar me olhando. Então, ele fez uma aposta, projetando um futuro, mas falando para um grupo muito restrito. E aí, André, eu fico pensando o seguinte, legal, não quer matar a vaca leiteira. Ela está lá. O Instagram continua rodando, o Facebook continua rodando, o Facebook continua desidratando, é importante a gente sinalizar isso, e alguns grupos etários têm saído com força da plataforma, em volume, e isso acende um sinal de alerta. A gente pode lembrar do finado Orkut, né? O Orkut morreu quando a brincadeira era, enquanto estavam os jovens, estava tudo bem. Quando os pais e os tios chegaram, já ficou complicado. Quando os avós chegaram, a coisa desandou. E aí foi todo mundo embora, não sobrou ninguém, a rede fechou. O Facebook já está na fase da chegada dos avós. A criançada foi para o TikTok, né? Os pais estão no Instagram. Então essa jornada é muito complicada para eles. Mas o que é o metaverso? O que é esse próximo passo? Eu acho que eles também não conseguiram explicar para onde a empresa vai, né, André? Acho que eles não conseguiram explicar para onde a empresa vai, Aros, porque eles não sabem para onde a empresa vai. Então, não tem como explicar. O Facebook, melhor dizendo, a Meta tinha pouco mais de 87 mil colaboradores e 11 mil foram embora ontem. Foi uma demissão realmente muito significativa, um dia muito triste na história da empresa, evidentemente, ninguém esperava que isso acontecesse, mas talvez isso tenha sido necessário. Uma tecnologia nova, Aros, ela obedece uma curva relativamente comum de adoção. Existe uma super expectativa em relação a essa adoção. Então, a gente vai vendo assim, no tempo essa expectativa inflando
E é bastante comum, assim como aconteceu, por exemplo, com as criptomoedas, que o momento seguinte dessa euforia, ele seja de absoluta desilusão. E esse vale de desilusão é mais ou menos o momento onde estamos agora. Algum tempo depois, as pessoas vão encontrando, o mercado vai encontrando, claro, quando a tecnologia se prova uma tecnologia com alguma utilidade, e aí eu acho que essa sua consideração faz sentido, a gente ainda precisa avaliar algumas coisas em relação ao metaverso, a tecnologia vai subindo um pouquinho em termos de aplicação e de aceitação do mercado, ela atinge um platô e ela segue até que há um descarte. A gente pode afirmar que toda tecnologia, no tempo, tende à descontinuidade total. Então, a gente está num momento que as cripto já viveram, que blockchain já viveu, que a própria internet já viveu também, e agora o metaverso está vivendo. Certamente, a gente vai encontrar algumas aplicações, seja só nos jogos, seja no mercado corporativo. Talvez ele não mude a nossa vida por completo, talvez isso não seja agora, seja daqui a pouco. A gente precise ainda de mais infraestrutura, de 5G, de óculos, de lentes. Algum trigger vai disparar a infraestrutura necessária para que a humanidade lide com o metaverso e talvez falte entendimento. E a empresa vai precisar se dedicar muito mais a esse processo que é quase didático, mais do que tecnológico. Talvez o investimento em tecnologia, e aí mais de 20% dos custos da empresa estavam nos labs, naqueles grandes laboratórios de pesquisa onde o metaverso estava sendo pesquisado, os testes estavam sendo desenvolvidos. Eventualmente, esse redirecionamento dos investimentos para que as pessoas possam entender, compreender melhor o que é o metaverso, quais são as pretensões da empresa, o que exatamente se pretende gerar de valor para a sociedade a partir daquilo, talvez esse seja o destino dos investimentos da Meta nos próximos momentos. Eles vão agora gastar mais com marketing do que com prospecção de novas tecnologias. Seja a hora de contar para as pessoas o que eles pretendem fazer, voltando para o início dessa pergunta. Que eu acho que eles ainda precisam responder para si mesmos o que eles pretendem fazer para depois eles contarem essa história toda para nós todos. Eles vão gastar com marketing, mas antes vão gastar com rescisão contratual. 11 mil funcionários não é pouca coisa. As rescisões, depois um analista, Carlos Aras, o psicólogo, pro marketing, aí sim exato. Volta para o laboratório. O marketing chega em terceiro ou quarto lugar aí nessa história.